A nossa mãe é modelo para nós. A nossa mãe tem muita coisa para nos ensinar sobre a vida espiritual. A nossa mãe, desde criança, foi uma pessoa de oração. Ela foi criada numa família onde a palavra de Deus era forte. Ela acreditava em Deus, não é? Por causa do pai, por causa da mãe. Acreditava que Deus entraria na história humana. E durante a oração, a nossa querida mãe Maria, criança, adolescente, sempre pedia: vem, Messias, vem, Deus, vem salvar o seu povo. É um grande exemplo para todos nós de esperar que Deus venha nos socorrer. Eu gosto de pensar que nossa querida mãe era uma pessoa adoradora, adorando profundamente, em espírito e em verdade. Ela adorava profundamente. Ela foi concebida sem pecado, preparada, não tinha obstáculos, não tinha pecado. E ela adorava, amava, glorificava e pedia: ó Messias, ó ungido, vem. E um anjo de Deus foi mandado para ela. Sim, o mensageiro de Deus veio até ela. Eu acredito que também os santos anjos do Senhor podem agir em cada um de nós também. Eu acredito que Maria tinha fé nos anjos e pedia: santos anjos do Senhor, meu zeloso guardador, vem, vem. E o anjo do Senhor apareceu a Maria. Uma grande lição para todos nós, de ter uma devoção, um amor, pedindo que os mensageiros de Deus, esses seres espirituais mais inteligentes, possam estar conosco. O anjo de Deus foi enviado por Deus. E falamos: por favor, Deus, manda mensageiros para mim, para que possa ser inspirado, para que possa saber a vontade de Deus. O anjo do Senhor foi enviado a uma virgem, a uma jovem, comprometido com um homem para casar um dia, se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Deus, desde toda a eternidade, tinha preparado Maria para uma missão muito, muito importante. Eu acredito que podemos dizer a mesma coisa. A mesma coisa. Deus tem preparado para cada um de nós uma missão especial. Você acredita? Não conseguimos imaginar o que Deus quer para cada um de nós. Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Deus tem preparado para nós que amamos o nosso Deus. Foi o caso de Maria. Então, nós temos que ter a fé que coisas maravilhosas vão acontecer com cada um de nós. Entrando, o anjo disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Cheia de graça, cheia de Deus, cheio de Deus desde toda a eternidade. Cheia de Deus, foi concebida sem pecado para uma missão especial. O Senhor é contigo. Louvado seja Deus.
pelas maravilhas. E ela, humilde, perturbou-se com estas palavras. E pôs-se a pensar do que significaria semelhante saudação. Surpresa. Vamos imaginar uma pessoa orando. E essa pessoa orando se perde em Deus. A pessoa que está adorando profundamente nem percebe o que está acontecendo contigo, porque se perde em Deus. Assim deve ser a nossa oração. Uma oração profunda, em que olhamos para Deus, nós nos mergulhamos na presença de nosso Deus. Assim, Deus pode vir a cada um de nós. Ela se assustou com essas palavras. Eu acredito que Deus sempre gosta de nos surpreender. Ele gosta. Ele faz coisas maravilhosas além daquilo que nós conseguimos imaginar. Deus começa a fazer uma obra em cada um de nós, uma obra maravilhosa. E aqui, neste encontro, Deus estava começando uma obra da salvação da raça humana, junto com uma moça, Maria. Não conseguimos imaginar aquilo que inicia uma obra. Como é que vai terminar? Porque é Deus que vai fazer a obra. Encontraste graça diante de Deus. Uma bênção de Deus vem para você. Eis que conceberás e darás à luz um filho. E lhe porás o nome de Jesus. É o Salvador. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Eu acredito que Maria, cheia de graça, entendia profundamente o que era o reino de Deus. Deus tomando conta, sendo o primeiro, o mais importante de todas as pessoas. Estava tendo um diálogo entre Maria e o mensageiro de Deus. E ela escutava, e ela acreditava. Fez uma pergunta, por exemplo, mas como vai fazer isso? Como que vai acontecer isso? Pois eu sou virgem, não conheço homem. E respondeu-lhe o anjo: o Espírito do Senhor descerá sobre ti. A força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O Divino Espírito Santo virá sobre ti. Maria acreditou. Ela acreditou que, no início, o Espírito Santo pairava sobre o abismo. Pairava sobre o abismo. Que o Espírito Santo descerá sobre ela. A força do Altíssimo, Deus infinito, viria para ela. O ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Deus Filho vem para você. É uma boa notícia. E ela acreditou. Ela acreditou que Deus Filho poderia entrar na história humana. Vamos imaginar Maria como a filha predileta do Pai. Filha de Deus.
filha de Deus Pai. E ela entendeu que Deus Filho, o Filho de Deus, viria para assumir uma natureza humana, porque Deus, Espírito Santo, desceria sobre ela. Nesta hora, ela entendeu a Santíssima Trindade. Uma grande lição para todos nós. Nós temos que entender que Deus é Pai e nos ama muito. Que Jesus Cristo é Deus, que assumiu a natureza humana, que veio morar conosco. E tudo acontece pela ação do Divino Espírito Santo. Eu fico imaginando Maria, naquele tempo de oração, sentindo uma consolação, uma paz, uma alegria. Ela sentiu tão bem. Maria ficava arrepiada com esta visita de Deus. Totalmente consolada, com paz, com alegria. E ela sentiu que ela estava recebendo uma visita de Deus. A mesma coisa pode acontecer conosco. É possível que ela seja nosso modelo e a mãe nossa que nos ensina sobre a vida espiritual. Pense, o que esta cena tem a ver conosco? Maria respondeu muito, muito bem. Ela disse, sim, sim, Senhor, sim. Eis aqui a serva do Senhor. Eis a serva do Senhor. Eis a escrava do Senhor. Faça em mim conforme a tua vontade. Eis-me aqui. Eu fico imaginando Maria como uma pessoa consagrada a Deus. Uma lição para nós, que nós devemos ser pessoas totalmente dedicadas a Deus. A história de Maria mudou. Mudou. E agora ela pensava que ia casar e ter filhos e tudo. E ele diz, eu me entrego radicalmente a meu Deus, sem conhecer homem nenhum. Ela, sempre virgem, ela concebeu o Filho do Altíssimo pela força do Espírito Santo. Ela disse sim a Deus. E Deus começou a agir nela e o corpo dela foi instrumento para Jesus entrar na nossa história humana. Ela acreditou, uma pessoa obediente. O anjo tinha falado, porque a Deus nenhuma coisa é possível. Até Isabel, uma senhora estéril, até ela pode conceber do Espírito Santo. Mulher de fé. Nós também, pessoas de fé. Nós fazemos o possível e Deus vai fazer o impossível. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Eis a serva do Senhor. Faça em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Porque a missão dele foi cumprida. A missão dele foi cumprida.